Shalom, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional Atos, capítulo 21. Já te convido para orar. Vamos orar? Querido, amado e precioso Espírito Santo, eis-nos aqui mais uma vez, querendo te ouvir, te obedecer. Ajuda-nos a entender a tua palavra, ministra nosso coração, nos traz revelação do alto, que seja feita a tua vontade em nossas vidas, Senhor, que seja o teu querer, que seja a tua interpretação e não a nossa. Nos rendemos a ti, declarando que tu és o Senhor de nossas vidas. Fala conosco, a nossa mente, o nosso coração, nos traz revelação, nos enche de sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Então aqui Atos capítulo 21. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossas viagens. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. E depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Bom, ainda são as viagens missionárias, né? De Paulo, de Silas, de Timóteo. A galera que está indo, né? Foram pela Macedônia, pela Grécia, pela Troade. E aqui eles estão viajando e lembra que Paulo disse que queria chegar em Jerusalém, né? Lembra que ele se despediu do pessoal de Éfeso, dizendo que provavelmente não veria mais. Vamos seguir aqui versículo 7. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Potilomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. E partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. E quando ouviram isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. E depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Bom, a gente viu aqui a galera queria muito impedir Paulo de ir para Jerusalém porque achava que era suicídio, né? Mas Paulo já sabia do que ele precisava fazer, já tinha ouvido a voz do Senhor e estava seguindo. E ele disse algumas vezes, né, que o morrer com Cristo é lucro, o viver é bom e o morrer com Cristo é lucro. Então, se ele tivesse que ir para Jerusalém para morrer pelo nome do Senhor, que assim fosse. Vamos seguir aqui versículo 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. E no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as suas despesas deles para que rapem a cabeça. E assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. E quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual.
No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. E depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente a favor deles. Então você viu, né? A galera deu a ideia para Paulo lá em Jerusalém do que estava acontecendo, que as pessoas estavam falando a respeito de Paulo, que ele estava, pecando, né? Falando mal de Moisés, que o pessoal não precisava se circuncidar, e não precisava mesmo. Mas eles achavam que eles estavam violando, né, a lei de Moisés. Então Paulo fez o que precisava ser feito para eles entenderem que ele continuava assim, judeu, né, crente e acreditando em Jesus, o Cristo. Versículo 27, vamos seguir. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. E gritando, Israelita, ajudem-nos. Este é o homem que ensina todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto em Éfeso Trófimo na cidade de com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Gente, quanta religiosidade, né? Os gregos e qualquer outra pessoa que não fosse judia não podia entrar no templo. Então, assim, teoricamente, eu e você não podemos também entrar no templo. Jesus! Versículo 38. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão agarrando Paulo. Arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. E quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que ele tinha feito. E alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. E quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. E a multidão que o seguia continuava gritando, acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo que levou 4.000 assassinos para o deserto? E Paulo respondeu, eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo? E tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizessem silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Bom, a gente vai ver no próximo capítulo, né, o discurso de Paulo. A gente viu aqui as coisas, né, o povo com tanta religiosidade, a religiosidade mata. Matou ali Estevão apedrejado, né, eles querem matar Paulo aqui por causa da religiosidade. Tiago, lembra que ele morreu também ali, e tantos outros, né, e até hoje a religiosidade acaba matando. Coisas que os homens colocaram e não Deus, né, Deus deu ali as leis, os mandamentos. Se a gente fizer o primeiro e o segundo mandamento, tá tudo certo. O primeiro já tá tudo muito lindo, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se a gente ama a Deus, a gente vai amar o nosso semelhante, vai amar as pessoas, né? Vai cuidar das pessoas. Então, assim, se cumprir esse primeiro mandamento, já está tudo muito lindo mesmo. Glória a Deus por todas as coisas, que caia por terra toda a religiosidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?